Flor de Lis e a chegada dos 5 adolescentes. Trazendo uma luz para o caso Flor de Lis Anderson do Carmo, no vídeo passado eu falei da mentira de Flor de Lis para a juíza Nearis. Depoimento de Flor de Lis, como começou a sua história com o pastor Anderson do Carmo, como foi que a senhora o conheceu, ou melhor, quantos anos ele tinha. Anderson estava com 17, 18, não me lembro. Ele já era maior de idade. Quando o Anderson começou a frequentar a igreja ele era maior de idade, então quando eu conheci ele já era maior de idade. Então a senhora está retirando o que a senhora disse antes. O Anderson do Carmo era menor de idade quando a senhora o conheceu, é isso? Sim, ele era menor de idade. Quantos anos ele tinha então? Quando a senhora o conheceu, ele tinha 17 anos. Apesar de ser muito novo, ele era muito aquém da idade. Ele sempre foi uma pessoa muito madura, muito... até no início, né? No início ele omitiu a idade dele, porque eu não sabia a idade dele não. A verdade, o pastor nasceu em 27 de março de 1977. Quando conheceu Flor de Lis tinha 14 anos e 9 meses, conforme relata nesse vídeo, onde fala que a conheceu em 23 de dezembro de 1991. Essa morena aqui, linda, para ser preciso, no dia 23 de dezembro de 1991, quando ficou muito conhecida na favela a história dela, que ainda muito jovem, estava fazendo um trabalho de evangelismo no meio dos traficantes. Nessa época ela já era pastora e tinha 30 anos, 16 a mais que o futuro marido. Estava com a guitarra tocando, né? E cantando ao mesmo tempo. Foi assim que eu vi a Flor pela primeira vez. Ela me encantou, ficou maravilhoso para mim. Lá de trás eu pensei, vai ser aqui que eu vou amarrar meu burro. Em outro vídeo ele diz que após 3 meses, depois que a conheceu foi morar na casa dela, ou seja, foi morar lá por volta de março de 1992. Quando completou 15 anos exatamente, como relatou Dona Edna. O último aniversário do pastor 27 de março de 2019, 42 anos. O outro lado da história, vou contar a partir de hoje, sobre o verdadeiro motivo pelo qual o pastor Anderson foi morar na casa de Flor, o motivo pelo qual Flor de Lis esconde a idade com que Anderson foi morar na sua casa. Depoimento de Dona Edna. Maria Edna começou o depoimento relembrando como os dois se conheceram na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio. Ela contou como Flor de Lis, aos 30 anos, começou a namorar seu filho de apenas 14 anos de idade, e que nessa época Anderson namorava uma das filhas biológicas da pastora, terminando a relação para ficar com a mãe da jovem. Flor de Lis e a casa da declarante para chamar Anderson para pregar nas comunidades. Nesta época Anderson teve um breve namoro com X, filha de Flor de Lis, e que cerca de 2 meses depois Anderson se juntou a Flor de Lis e largou. X diz um trecho do depoimento. Observação X é Simone. E o que o senhor tem a dizer sobre a contradição com relação à idade em que ela começou a se relacionar com a vítima, o Anderson do Carmo? Com relação à idade, quantos anos tinha? A mãe do Anderson, que Deus tenha um bom lugar, a senhora Maria Edna, foi bem clara no seu depoimento de delegacia que ela começou a se relacionar com o Anderson tinha 15 anos de idade. Ela foi bem clara e incisiva nisso. Que Anderson namorou a Simone, depois ela foi lá e pediu a ela para o Anderson ir orar com ela nos montes, começou a namorar com o Anderson. Depois o Anderson falou que ia morar com ela, com a Flor de Lis. Entrevista de Flor de Lis para a revista Trip UOL. Eu era boa aluna, sempre me destaquei em casa, foi por isso que decidiu se tornar professora. Acredito que sim, tinha 19 anos, fiz magistério, mas exerci bem pouco a profissão, não foram nem 6 meses. Esse deve ser o tempo que Flor de Lis teve um trabalho formal, 6 meses, até se tornar deputada. A verdade, chegada dos jovens na casa 1990, e em 1992, Carlos foi o primeiro a chegar com 18 para 19 anos em 1991.
Depois veio Anderson com 15, Wagner ou Misael com 12, André por volta dessa idade também, e Alexander ou Luan com 15 a partir de 1992. Nessa época só havia Flor de Lis e seus 3 filhos na casa, não havia nenhuma criança adotada. As crianças só vieram a partir de 1994 e aquelas 37, que Flor de Lis alega que apareceram na sua casa de madrugada fugindo de uma chacina. Vídeo sendo preparado deste episódio. Depoimentos de quem conviveu na casa. Referentes ao período de 1991 a 1993. Você lembra da chegada do Anderson na casa? Quando eu cheguei, ele já estava. Ah, já estava. Quando você a conheceu, não, mas quando você foi morar, ele já estava, né? Isso que eu via, a gente cultuava, né? Participava do culto lá na igrejinha, ele já estava, como um jovem também, igual eu, né? Que ele tem uma diferença muito pouca, tinha uma diferença muito pouca de idade da minha, né? Então, ele chegou a ser adotado, entre aspas, também, pela Flor. É, sim. Ele Nossa, chegou, cara. quando eu fui para casa, ele era um filho também. Então, mas vem cá, então você chegou àquela história que correu a mídia também, que o Anderson teria namorado a Simone, é verdadeira? Namorou sim. Namorou mesmo, então, né? Namorou. E ela desmentiu isso diante dos jornalistas todos. Desmentiu muita coisa, né? Muita mentira. Mas uma coisa tão real que todo mundo sabe, pra que mentir? E é errado eles ter namorado? É. Porque eram 2 jovens da idade próxima, né? Então. Senhor Wagner, e o senhor poderia contar para nós um pouco como é que foi como é que o senhor conheceu e chegou assim na vida da família da Flor de Lis? Bom, foi através da igreja, né? Até então o André me convidou para ir na casa, para onde a conhecer, onde hoje é minha mãe. Aí eu fui começar a frequentar, visitava outras igrejas e acabou que eu dormi lá uma vez, e eu ia indo e acabei ficando, fiquei 2 dias e acabei morando. Mas no inicial fui eu, o André, o Carlos, o Alexander e o pastor Anderson. Eu tinha 12 anos e eu morava com meus pais biológicos. Conheci o André na igreja, nas atividades da igreja. Aí ele me convidou para ir lá. Eu fui. Comecei a frequentar, ajudar as crianças. Uma vez, 2 vezes, tinha várias atividades na igreja. Aí eu fui frequentar a casa da Flor de Lis. Eu visitava outras igrejas. E acabou que eu dormi lá uma vez. Aí tinha muita união lá e acabei ficando. E, só para entender, porque é um pouco difícil de entender essa dinâmica, o senhor e o pastor têm mais ou menos a mesma idade, 1 ano de diferença em relação ao André Bigode e Carlos Ubiraci, e a Simone também eram mais ou menos todos da mesma idade. O Carlos era mais velho, devia ter uns 6 ou 7 anos de diferença. O André tem meses, ele fez agora em setembro. A Simone tem a mesma idade. Então todos entre 13 e 14 anos, e ela com 30 e poucos, e levou vocês para a casa dela, né? A gente começou a frequentar a casa por causa das atrações. A gente morava na comunidade, né? E começou aquela questão de igreja, sair visitar a igreja, orava, dorme aqui hoje, e quando fui ver, já estava morando na casa. Anderson neste momento chegou a namorar com alguém da família, alguma filha dela. Sim, todos nós chegamos como filhos, né? E ele chegou a namorar a Simone. O pastor era namorado da Simone antes de se relacionar com a Flor de Lis. Eles chegaram a namorar, sim, e houve algum tipo de desentendimento entre a Simone e a Flor de Lis por causa disso. Na época não, porque a Flor de Lis namorava o Nelson, que é irmão do André. Quando o senhor foi para lá, o Anderson já estava lá ou foi na mesma época?
Quando o Anderson foi não, na verdade nós morávamos no Jacarezinho, né? Aí não sim, e o senhor já morava na residência da Flor de Lis, agora aqui em Niterói, não na residência dela sem ser em Niterói, na residência dela morava com ela, o pastor já morava lá. Não morava, no Jacarezinho eu tinha minha casa se for, no Jacarezinho não morava. Não, né? Então o senhor já morava antes. Não, no Jacarezinho eu tinha minha casa também, porque eu era da comunidade do Jacarezinho. Quando que o senhor passou a morar na casa dela? Passou a morar, na comunidade de 18 para 19 anos. Quando eu saí do quartel, Carlos tenta a todo custo ocultar no seu depoimento a data em que ele e Anderson chegaram na casa de Flor de Lis, porque é claro que esse era um assunto proibido para todos, e ele tem medo, acha que tem uma dívida de gratidão a Flor de Lis por ter sido tirado das drogas, só não percebe que caiu em outro tipo de escravidão. Anderson também não viu a escravidão espiritual em que caiu, e nem seus pais perceberam o perigo que seu filho corria. Suas vidas foram manipuladas por essa mulher. O pastor era namorado da Simone antes de se relacionar com a Flor de Lis. Eles chegaram a namorar sim, e houve algum tipo de desentendimento entre a Simone e a Flor de Lis por causa disso na época não, porque a Flor de Lis namorava o Nelson, que é irmão do André. Quando o senhor foi para lá, o Anderson já estava lá ou foi na mesma época? Quando o Anderson foi não, na verdade nós morávamos no Jacarezinho, né? Aí não sim, e o senhor já morava na residência da Flor de Lis, agora aqui em Niterói, não na residência dela sem ser em Niterói, na residência dela morava com ela, o pastor já morava lá. Não morava, no Jacarezinho eu tinha minha casa se for, no Jacarezinho não morava. Não, né? Então o senhor já morava antes. Não, no Jacarezinho eu tinha minha casa também, porque eu era da comunidade do Jacarezinho. Quando que o senhor passou a morar na casa dela? Passou a morar, na comunidade de 18 para 19 anos. Quando eu saí do quartel, Carlos tenta a todo custo ocultar no seu depoimento a data em que ele e Anderson chegaram na casa de Flor de Lis, porque é claro que esse era um assunto proibido para todos, e ele tem medo, acha que tem uma dívida de gratidão a Flor de Lis por ter sido tirado das drogas, só não percebe que caiu em outro tipo de escravidão. Anderson também não viu a escravidão espiritual em que caiu, e nem seus pais perceberam o perigo que seu filho corria. Suas vidas foram manipuladas por essa mulher, assim como Carlos, Misael, Luan e André, que não perceberam o quanto suas vidas foram manipuladas por essa mulher. Atenção, esse vídeo não é uma ficção, foi baseado em depoimentos de quem conviveu na casa, depoimentos para a justiça. O vídeo foi feito em parte com voz robótica, para facilitar meu trabalho. Veja no próximo vídeo. O segredo de Flor de Lis.